abençoando maravilhosamente a sua vida. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos confiado de estarmos na sua presença. Isso é de sobremodo excelente. Nós temos que sempre dar graças a Deus pela rica oportunidade. Nós vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos estudando a carta aos Filipenses. É tão importante que quando você observa o conteúdo dessa carta, Paulo ele está nos convidando a cada dia nós nos tornarmos pessoas melhor, que nós devemos desenvolver a nossa salvação, que nós venhamos ser dignos do Evangelho. A proposta de Paulo é que nós não venhamos colocar a nossa confiança nas tradições, nos ritos, nas festas, e nem se deixar levar pelos falsos mestres, não se deixar ser conduzidos por essas ventre de doutrinas que levariam-nos a prejuízos em vez de estarmos nos habilitando a uma perfeição. E Paulo ele dá exemplo dele mesmo no capítulo 3, onde foi o nosso último estudo. Ele dá as suas credenciais, caso os ritos, as festas, os dogmas, os cerimoniais, se eles fossem o suficiente para salvar, como estavam apresentando, Paulo seria o primeiro a credibilizar estas coisas. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4, ou iniciar essa primeira parte, onde Paulo já está partindo já para as considerações finais dessa carta, mas aqui ele vai trabalhar a questão da unidade, a alegria e a oração. São pontos fundamentais para um bom andamento e para o crescimento, para a saúde espiritual da igreja. Então ele começa esse capítulo 4 dizendo: portanto, meus amados, a quem amo e de quem tenho saudade, minha alegria e coroa de permanecer assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e Síndique que estabeleçam a boa convivência no Senhor. A primeira ação do apóstolo Paulo aqui, ele volta a usar a imagem da grinalda, da folha com a qual os gregos eles costumavam galardoar os vencedores de uma prova atlética, né? O apóstolo exalta a sua alegria. Ele se alegra. É tão importante que quando ele diz que ele se alegra, com muita saudade e alegria daqueles irmãos. Porque a igreja de Filipos, ela foi uma igreja que marcou muito a vida do apóstolo Paulo. Mesmo ele estando em prisão, aquela igreja nunca deixou de cuidar do seu pastor. Era uma igreja generosa no que se desrespeitava aos donativos. Então, Paulo, ao saber dessa igreja ou ao se dirigir a esses irmãos, ele sempre externa tanto a alegria de ver como eles estavam desenvolvendo esta salvação,
como também ele se alegrava com esses irmãos com saudade, pela boa convivência que Paulo teve com esses irmãos quando estivera por lá. Então ele diz que a alegria é coroar, é permanecer assim como firme no Senhor. Que eles viessem estar cada dia firmes no Senhor. Ele diz: amados, eu suplico, olha só, eu suplico no verso 2, a Evódia e a Síndique, que estabeleça uma boa convivência. Ele está se reportando exatamente para pessoas da liderança, que junto com ele, eles se esforçaram para desenvolver um bom trabalho. Para o crescimento daquela igreja, esses irmãos eles foram de fundamental importância. E quando eles estavam vendo, ou seja, sabendo que havia essa intriga, essa divisão entre esses irmãos, Paulo ele apela para uma reconciliação. Ele apela para que eles viessem chegar a um denominador, que pudesse haver um perdão. Porque Paulo ele sabia naqueles dias que uma liderança dividida poderia trazer enormes prejuízos à igreja do Senhor. Então ele apela aqui no versículo 2, ele suplica a Evódia e a Síndique que estabeleça uma boa convivência no Senhor. E é tão importante isso, o zelo de Paulo pela unidade, pela harmonia entre os irmãos, especialmente entre os líderes espirituais. É tão grande o ponto de citar a discórdia entre esses irmãos ou essas irmãs. E quando chega no versículo de número 3, nós vamos entender a quem Paulo apela para que ele pudesse ler esta carta, para que os irmãos pudessem ter o conhecimento do que Paulo estava transmitindo a eles, baseado naquilo que ele também estava recebendo de Epafrodito. E é tão importante que ele recomenda: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo ele recomenda aqui no versículo de número 3, ele pede que um leal companheiro de jugo os ajude no ministério, como ele diz claramente aqui, ajude, pois, ministrarem comigo na causa do Evangelho. Ele está pedindo que os líderes, que aqueles que compõem essa liderança, que eles viessem juntar-se para que esta causa pudesse ser solucionada. Ele diz: meus leal e fiéis companheiro. E ele fala claramente aqui nessa parte B do versículo: pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, o qual ele diz que o nome deles estão escrito no livro da vida. Eu vou simplificar para você que está me ouvindo possa absorver melhor a ideia de que Paulo está passando para esses irmãos. Ele está passando mais ou menos o seguinte, que
aquele grupo que compõe a liderança da igreja, que eles pudessem ajudar a solucionar este problema para a harmonia do corpo, para o bem-estar da obra, para o bem-estar do trabalho, porque uma liderança dividida não prospera. Reino dividido não vai prosperar, e é tudo que o inimigo quer, que a igreja ela entra em conflito com a sua própria liderança, porque se ferir a liderança, se o pastor for ferido, o rebanho se dispersa. Então, que a liderança viesse ter esse entendimento de que, para um bom andamento e a saúde perfeita da igreja, o corpo da igreja, a liderança precisa estar unida. Não deixar que o tempo resolva as coisas, mas se juntarem para solucionar este problema. E ele diz, a alegria espiritual não é apenas um sentimento de prazer ou êxtase decorrente de certos momentos felizes da vida. É um estado de espírito permanentemente, isso é tão importante, otimista em relação ao amor e ação de Cristo em favor dos cristãos sinceros por meio do Espírito Santo. O cristão não nega a dor e as fraquezas e o sofrimento, mas tem sua força, a motivação alicerçada na certeza da provisão divina. Isso é tão importante que Paulo fala dessa alegria espiritual. Quando ele chega no versículo de número 4, ele já começa no 3, trazendo essa questão da alegria espiritual, esse sentimento de prazer. Não é um momento de êxtase, mas é um estilo de vida. Nós precisamos estar bem para que tudo vá bem, a igreja desenvolva, cresça de forma saudável. A igreja ela venha fundamentar as suas bases para um bom crescimento, para um bom andamento. E no verso 4 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente eu vos afirmo, alegrai-vos. O que Paulo está mostrando claramente é que essa igreja, os cristãos, eles devem dispensar a mesma consideração que Jesus Cristo ele demonstrou. E quando nós temos esse entendimento, ele diz, alegrai-vos. E é tão importante porque a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Que a alegria do Senhor nas vossas vidas seja constante. Que vocês demonstrem este mesmo sentimento, que vocês demonstrem, como ele diz claramente aqui, que eles tenham essa mesma consideração que Jesus Cristo ele demonstrou ao próximo, especialmente para com os seus irmãos e líderes cristãos. Devemos demonstrar isso na nossa vivência, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Alegrai-vos. Não seja alegre por momento, mas quando Cristo está internalizado em nós. Independente da situação, das circunstâncias adversas, contrárias, lutas que eu enfrento, alegrai-vos no Senhor, é um estilo de vida. Cristo demonstrou isso, ele é um exemplo disso. Jesus não era alegre por causa das circunstâncias, não. De forma nenhuma. E nós não devemos ser alegres, como Paulo está dizendo aqui, mediante as circunstâncias, não. Mas nós devemos seguir o modelo de Cristo.
Nós devemos seguir esse mesmo exemplo, demonstrando isso com a nossa liderança, demonstrando isso entre os nossos irmãos, demonstrando isso com o nosso próximo. Nós devemos demonstrar esta alegria da salvação, esse gozo da nossa alma. Às vezes as coisas elas não vão bem, mas isso não tira do teu coração a certeza da tua salvação e da tua vida de intimidade com Deus. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Paulo, por algumas vezes, ele diz que nós devemos manter essa alegria só porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele está dizendo: isso já é motivo para vocês estarem alegres. Não deixam para se alegrar nos momentos bons, mas a maior alegria que tem que ter no coração de vocês é a certeza de que o vosso nome está escrito no livro da vida. Paulo está dizendo o seguinte: a maior motivação da alegria de vocês é saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida, ou seja, vocês são salvos. Esse tem que ser a fonte da maior motivação, da alegria de vocês, Jesus. Porque Ele vos resgatou, Ele vos deu vida, Ele vos deu gozo, paz. Então vamos prosseguir. E ele diz no verso 5: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Você quer maior motivo para estar alegre? Porque os versículos eles vão seguindo e Paulo vai demonstrando qual é a maior motivação da alegria de vocês. Dessa, como ele diz mesmo aqui, dessa amabilidade. Quanto mais ansiosos e preocupados estamos, menos conseguimos orar adequadamente. Contudo, ao encontrarmos toda a nossa fé na pessoa do Espírito Santo e ao começarmos a dialogar com Deus, não apenas falar ou rezar, mas ouvir a voz do Senhor em nossa alma. Aleluia! Isso é extraordinário. O que ele está dizendo aqui no verso 5 é: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, porque breve voltará o Senhor. Embora que muitas vezes você não esteja com aquela disposição, mas ao dobrar os joelhos e começar a orar, o Espírito Santo, ele proporciona algo extraordinário na sua vida. Ele traz um bálsamo para o seu coração. Ele alegra a sua alma. Você começa a se regozijar no Senhor. Você começa a se alegrar porque você se deleita, porque o Espírito Santo traz ao teu entendimento que breve o Senhor voltará. Aleluia. Isso é uma das maiores motivações, né, do cristão a orar, porque, como ele diz aqui, porque concentramos toda a nossa fé na pessoa do Espírito Santo. E ao começarmos a dialogar com ele, a nossa oração, ela não se torna uma reza, uma repetição de palavras, mas é algo que vai fluindo, é um relacionamento que está sendo construído, é um diálogo que está sendo construído diante de Deus. Você externa o que você está sentindo e Deus transmite a sua vontade. É tão importante frisar isso aqui, porque no momento da oração não é só você que fala. A gente precisa aprender a orar, ter o entendimento de como nós devemos orar. Você fala, mas também deixa Deus falar com você.
Certa feita eu vi um pastor falando justamente a respeito de oração, e ele disse que ele orou mais ou menos 1 hora de relógio. E quando ele terminou aquele período de oração, ele disse assim: tudo isso eu te peço em nome de Jesus, amém. Quando ele disse amém, a voz do Senhor ecoou no seu coração e disse: como você é mal educado. Você falou 1 hora inteira e não permitiu que eu falasse, que eu dissesse uma palavra. E naquele momento ele entendeu que a oração, ela é um diálogo. Você fala, mas você também deve parar para ouvir. Há um momento que você só glorifica. Você diz: fale, Senhor, eu já externei o que está no meu coração, mas agora age, fala, aumenta a minha fé, estreita esse relacionamento, traz um refrigério para a minha alma, e em um momento o Senhor vai tocar o seu coração. Então isso é importante, você ter esse entendimento de que em uma oração não é só um que fala, você fala, mas permite que Deus, ele também possa falar com você. Verso 6, ele diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. Eu acho lindo esse versículo. Que a recomendação de Paulo aqui é que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Por que nós devemos andar ansiosos se nós confiamos em Deus? Porque quem confia em Deus não anda ansioso. A ansiedade é a ausência de uma confiança, de um estreitar de um relacionamento. Quando você acredita, confia, você espera com confiança. E Paulo está dizendo: vocês não devem andar ansiosos. Vocês não podem, de forma nenhuma, permitir que as lutas, as batalhas, a adversidade tira a paz e o gozo da alma de vocês. É justamente isso que Paulo está demonstrando, que a paz de Deus, ela não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar emocional ou psicológico, pois na verdade é uma profunda, indestrutível tranquilidade de alma, fruto da plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Nós não devemos andar ansiosos, mas nós temos que andar com certeza. Nós devemos andar seguros porque Cristo promove em nós segurança. Vocês observaram que Paulo começa esse capítulo falando da unidade, da alegria e oração, em oração, porque tudo isso vai habilitando esse cristão a estreitar a sua vida e adquirir segurança, convicção, experiência, maturidade, um equilíbrio espiritual, emocional e psicológico. Porque quando nós perdemos, deixamos de alimentar, de buscar aquilo que é espiritual, nós nos fragilizamos e vamos nos preocupar. O psicológico, ele é atingido, ele é abalado, a nossa estrutura, ela começa a decair, vamos ficar nervosos, nós vamos ficarmos debilitados. E isso vai trazer o quê?
prejuízos. Se você agir nessa condição, eu lamento dizer, mas a tua vida vai ser uma tragédia. Porque você vai começar a tomar decisões no calor das circunstâncias. As pessoas vão olhar nitidamente, há um desequilíbrio, não há um alinhamento. Mas os conselhos que Paulo está nos dando é para que nós venhamos nos manter firmes, equilibrados, homens e mulheres de mentes sadia, psicológico sadio, e que venhamos trilhar esse caminho da confiança, a paz de Deus, gozo na nossa alma, vai trazer para nós uma segurança, certeza. Eu fui perdoado e o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho promessa de Deus e não vou sofrer antecipadamente com dúvidas. Mas o Espírito de Deus vai gerar em mim gozo na minha alma, certeza e segurança. Vamos andar um pouquinho. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Gente, cada versículo vai aprofundando. É como se você começasse escavando e vai se aprofundando e vai estreitando e você vai tomando gosto por aquilo que Deus está revelando. Quando você menos espera, você está uma pessoa no estado de plena paz, gozo, porque é isso que vai sendo promovido. Olha o que é que Deus pode promover. Ele vai promover, em primeiro lugar, paz de Deus, que vai fazer o quê? Que ultrapassa todo o quê? Todo o nosso entendimento. Isso é grandioso. A expressão grega que fala prosperle, significa agradável, amável ou belo, correto. Apenas nessa carta de Paulo, o outro termo grego raro, arete, que tem a ideia de excelência ou virtude, buscar a excelência humana e exercitar o divino que existe no ser humano, no almago Dei, era o ideal dos gregos estoicos. É tão importante isso. Olha só o que essa paz ela vai promover, o que ela vai gerar em nós. É algo que é agradável, amável, belo, correto. A paz de Deus, a paz que Ele promove, excede todo o entendimento. Gozo, correto, amável, belo, profundo. É algo que está além da tua compreensão. Vale a pena ou não, você que está me ouvindo, mergulhar neste oceano para que Deus possa te habilitar, promovendo algo excelente ao teu coração. Isso é extremamente extraordinário. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente,
ou digno de louvor, nisto pensai. Tem versão que diz assim: nisto ocupai o vosso pensamento. Vocês observaram que Paulo ele traz uma redundância e ele começa a apresentar uma série de questões aqui: o que for bom, o que for amável, o que é honesto, o que é puro, o que foi de boa fama, o que é correto. O que Paulo está trazendo para nós é que a minha e a tua mente, ela deve ser ocupada com coisas boas que trará saúde espiritual, mental e psicológica. Não ocupe a tua mente com aquilo que vai destruí-la. Não ocupe a tua mente com aquilo que vai te desestabilizar, que vai mexer com o teu psicológico, que vai tirar a tua paz, o teu gozo, a tua alegria. Então, ocupe a vossa mente com aquilo que é bom, que vai produzir algo produtivo na tua vida. Ou seja, Paulo está dizendo assim: ocupe a tua mente com coisas boas e você vai viver de forma saudável. Cá entre nós, alguém que tem uma mente equilibrada, ele é seguro. Ele tem um bom conselho para dar. Ele tem uma boa palavra. Ele sabe dar um norte, uma boa condução, uma direção para alguém. Alguém pode até chegar atribulado, mas vai sair dali com refrigério na alma, porque alguém equilibrado deu um conselho sensato, sábio. E você agora trilhará um caminho que vai colher bons resultados. Fechando essa parte que até o verso 9, ele diz: tudo que aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. A expressão aqui a expressão grega no original, autax, ocorre somente aqui no Novo Testamento, que significa especialmente no pensamento estoico. Ele fala aqui que a serenidade que brota da autossuficiência para Paulo. No entanto, Cristo é o segredo da serenidade, tranquilidade, do perfeito contentamento. Isso é maravilhoso. Então, esse conceito aqui, autax, do grego autax, o significado de autax é correr, ocorre somente aqui, quando ele diz, o que isso significa? Um pensamento estoico, serenidade, glória a Deus, suficiência. Então, se torne uma pessoa serena e suficiente. Serenidade, uma pessoa que não se deixa levar pelas emoções, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa branda, uma pessoa equilibrada. Paulo está trazendo todos esses conselhos para que venha produzir em nós segurança, para que nós possamos desfrutar dessas copiosas bênçãos de Deus. O segredo da serenidade é tranquilidade
e do perfeito contentamento. Está lá no capítulo 1, no versículo 21, e no versículo de número 13 dessa mesma carta. Capítulo 1, verso 21 e capítulo 4, verso de número 13, que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque isso é o que? Isso é justamente tranquilidade. É saber esperar que no tempo certo Deus vai concretizar tudo aquilo que você colocou diante da sua presença. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando de serenidade, de tranquilidade e de confiança. Não vou orar na tentativa de dar certo, não, eu vou orar porque eu estou orando não para saber qual é a vontade, eu estou orando na vontade, e aquilo que eu peço nesta vontade, Deus vai realizar. Então tudo se torna possível. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquilo que eu peço porque na certeza de que Deus ele vai responder. Queridos, que Deus continue te abençoando, te guardando e te dando graça. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esta reflexão com mais alguém. Passe esse conteúdo para frente para que outras pessoas elas possam também, assim como você, ser enriquecidas com estes conselhos do apóstolo Paulo para um equilíbrio mental, espiritual, psicológico de cada um, seja sereno e equilibrado, até para pedir. Tiago ele diz que nós pedimos e pedimos mal. Nós oramos e não sabemos orar, porque nós estamos pedindo ou orando, sabe, de qualquer forma, e estamos pedindo para o nosso bel prazer. É por isso que assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem orar. Vocês, além de orar, não sabem orar, ainda pedem mal, porque estão pedindo para satisfazer os seus próprios desejos, e nisso não consiste a vontade de Deus. Então, compartilhe esta mensagem para que outras pessoas possam também estar sendo abençoada com esta palavra. Que Deus te guarde e te abençoe em nome de